Vamos aplaudir ele bem forte, para mandar embora todo o peso em nome de Jesus. Diga aleluia. Bom dia, povo de Deus. Você é mais do que vencedor. Amém? Sente-se, por favor. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Estamos aqui num dia de libertação, um dia muito especial. E eu creio que Deus vai operar mais uma vez na sua vida. Amém, irmãos? Quem vem em busca de uma resposta aqui hoje? Eu vim em busca de uma resposta. Você não vai sair daqui sem resposta hoje. Glória a Deus. Com certeza coisas grandiosas Deus vai tratar conosco hoje. Eu já quero entrar na mensagem com você. Hoje, para nós que estamos aqui na igreja, é dia 20 de setembro. Para quem vai acompanhar esse culto em outras plataformas digitais, é dia 26. Mas Deus vai operar de uma forma grandiosa. Mesmo quem vai ouvir depois vai ser impactado por essa bênção. Amém? Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Nós estamos, irmãos, num estudo muito importante, já há alguns dias, sobre viver a bênção de Deus, baseados lá no Salmo 109, no versículo 17. Você que tem acompanhado as reuniões que o pastor Jamil tem pregado, ele tem falado também sobre esse assunto. Salmo 109, versículo 17. Aquele que não quis a bênção, aquele que desejou a maldição, ela veio sobre ele. Aquele que não quis a bênção se apartou dele. E aí nós estamos discorrendo muitas coisas sobre esse assunto. Eu quero falar aqui sobre o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. E quero ler com você o versículo 24. Se você olhar para o contexto aqui, vai estar falando lá sobre o insulto que o Golias estava fazendo a Israel. E vai contar a trajetória de como Davi se levantou. Mas eu não quero falar de como Davi se levantou para derrotar o gigante. Eu não vou falar sobre esse assunto. Eu quero discorrer com você sobre um assunto muito importante. Sobre não gastar energia no foco errado. Tem muita gente que gasta energia, que gasta suas forças em um foco errado. Diante dela está o objetivo. Mas aí vão surgindo outras coisas no dia a dia e ela deixa de focar no seu objetivo principal e começa a focar nas coisas que estão acontecendo. Você, por exemplo, é uma pessoa que está caminhando em direção à eternidade com Deus. Tem uma promessa para a gente que nós e a nossa família serviremos ao Senhor. Tem muita coisa que temos como promessa na nossa vida. Só que nesse percurso, algumas coisas vão acontecendo e aquilo vai tirando o nosso foco do principal. E aí a pessoa vai desgastando a vida dela naquelas coisinhas que estão acontecendo e esquece de lutar pelo principal. E eu já vim alguns dias meditando nesse assunto. E de ontem para cá o pastor Jamil pregou na nossa igreja lá no São Raimundo ontem. Ele comentou algumas coisas e algo me chamou a atenção. Não foi nem sobre esse assunto, mas me chamou a atenção. E eu disse, às vezes desgastamos a nossa vida, perdemos muito tempo com coisas supérfluas, com coisas simples, e perdemos o nosso objetivo da caminhada. E aí nós vamos tratar desse assunto com você hoje. O Espírito Santo há de falar com você. Você vai sair daqui hoje abençoado, na direção certa. Vamos lá? 1 Samuel 17, 24. Vamos ler a palavra? Diz assim a Bíblia Sagrada: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a quem? A Israel. Há de ser, pois, que o homem a quem o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhes dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que com ele estavam, dizendo: o que farão aquele homem que feriu o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhes tornou a falar conforme as palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Eu li com você esses primeiros versículos. Como eu falei agora há pouco, havia uma afronta. O Golias lá, o gigante filisteu, estava com o exército dele atrás, e tinha do outro lado o povo de Israel, e tinha o rei de Israel, que era o Saul, que infelizmente não estava disposto a lutar.
Isso porque a presença de Deus não estava mais com ele. Deus havia se apartado dele porque ele havia feito diferente do que Deus havia mandado. Então Deus já tinha se entristecido. Apesar de ele ser rei, Deus não ouvia mais ele e ele também não queria ouvir a Deus. Infelizmente. Portanto, ele estava vulnerável, não tinha forças para lutar. Isso aqui já é um primeiro ponto que a gente tem que analisar. Pessoas que estão indispostas para lutar são pessoas que, infelizmente, elas estão ausentes de Deus. Elas percebem a deficiência que elas têm, que Deus não está com elas, então elas têm medo de lutar. Pode parar para analisar. Faça um panorama geral das pessoas que você conhece. Veja quem são as que estão dispostas a lutar por alguma coisa e veja aquelas que são medrosas. Aí você vai ver. A Bíblia chega a dizer lá em Malaquias a diferença entre aquele que serve para aquele que não serve a Deus. Quem serve está totalmente disposto. E quem não serve nunca se dispõe para nada. Sempre tem medo de ir e de voltar de lá morto. Ele sabe que não vai lograr êxito se Deus não for com ele. Aí voltando à questão. O Davi chega, ele vê aquela situação toda acontecendo, aquela batalha ali diante dos olhos dele, e ele fica pensando, peraí, não tem um homem que vai guerrear? Já me disseram que faz uns 40 dias, que todo dia esse gigante vem aí e afronta e ninguém se levanta, cadê o rei? Aí contaram para ele, olha, o rei disse que o homem que estiver disposto a lutar, ele vai isentar a casa desse homem de impostos aqui, e além disso, de isentar a casa dele de impostos, ele vai dar a filha para casar. Naquela época se casava virgem, tá? Se casava assim, eu estou junto com alguém, vou me juntar aqui agora. Não, quando saía da casa do pai era para se casar e aí viver uma vida. E aí ele disse, vou tirar minha filha e vou dar para esse cidadão que fizer isso. O Davi olhou aquilo foi até um incentivo para ele. Mas o foco dele não era isso. Aquilo, ele recebeu aquela informação. Como é que é? Ele vai dar isso? Ele perguntou para os homens. Os homens confirmaram para ele. Sim, o rei vai isentar de impostos e ainda vai dar a filha para casar. E o Davi solteiro, né? Pensou, casar com a filha do rei é uma bênção. Mas nem por isso. Veja qual foi o argumento dele. Quem é esse incircunciso filisteu para se levantar contra o exército do Deus vivo? Ele ouviu aquilo foi uma informação que ele precisou e que ele sabia que ele teria esse benefício se ele lutasse, mas a principal preocupação dele o principal foco dele era, ele está se levantando contra o exército do Deus vivo. E até agora ninguém se prontificou. O foco dele era outro, era maior. Mas muita coisa vinha para distrair. Só ser isento de impostos e casar com a filha do rei já era uma grande bênção. Mas a preocupação dele maior era com o quê? Ele está afrontando o exército do Deus vivo. E não tem um homem para se levantar. Ele disse, o foco é esse. Aí vem o versículo 28. Que é onde eu queria chegar aqui para a gente enfatizar ainda mais. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse, por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Aqui tem muita coisa para a gente ver. O Eliabe, Davi, ele tinha 3 irmãos que estavam alistados para a guerra. Eliabe, esqueci o nome do segundo agora, não vou me recordar. E tinha um Samar, Aminadab e Samar, era isso. 3 irmãos. Esses 3, eles estavam alistados para a guerra. O Davi ele não tinha idade para a guerra ainda, nem tinha estrutura, porte físico para guerrear. Ele cuidava das ovelhas do pai, lá de trás das malhadas. E aí o pai dele dá uma ordem. Ele estava ali não porque ele queria, mas porque ele era obediente, ele estava debaixo de uma ordem. O que o pai dele disse? Meu filho, você vai sair de onde você está, deixa as ovelhinhas aí bem organizadinhas, e você vai lá onde está acontecendo a guerra, lá no acampamento. Lá você vai levar mantimento para os seus irmãos, você vai levar aqui um presentinho aqui para o chefe dos homens, o capitão. Leva lá um queijo, leva lá um negócio para ele, bonitinho, entrega e diz que foi eu que estou mandando para ele. E veja como é que está a guerra e me traz a informação. Davi foi lá com esse objetivo. De trazer informação para o seu pai e de levar algo que ele estava pedindo para transmitir para quem estava na guerra. E aí quando o irmão dele, o Eliabe,
Observa o Davi ali. Que o Davi chegou e estava olhando, perguntando o que estava acontecendo. Eliabe logo se exaltou. O que tu está fazendo aqui? Eu sei da tua maldade, eu sei da tua presunção. O que você veio fazer aqui? Você veio nos atrapalhar? Você deixou aquelas ovelhas com quem? Seu moleque. Né? Ele não falou assim, mas eu estou expressando dessa forma. Eu imagino que ele, por ser o mais velho, era filho primogênito, quis dar uma bronca no Davi. Você veio aqui para ver, eu sei a maldade do teu coração. O que você veio fazer aqui? E começou a ficar agredindo o Davi com palavras. Você sabe o que o Davi fez? Nada. É justamente isso que a gente tem que colocar dentro do nosso coração, irmão. Você tem um foco. Você está com um objetivo. O objetivo do Davi era: quem é esse incircunciso filisteu que está se levantando contra o exército do Deus vivo? Ele ia lutar contra aquele gigante. Aí vem o irmão dele para discorrer essas coisas todas. Se ele fica gastando as forças dele com aquele irmão dele ali, ele ia perder o foco. Você sabe que tem muita gente que está com problema de ansiedade, depressão. Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, onde eles falam lá do combate ao suicídio, né? Na igreja a gente tem um trabalho com a juventude que nós falamos ainda não é o fim. Onde a nossa juventude vai para as praças, eles vão lá para os semáforos, mostrando cartazes, falando de Jesus, falando que ainda não é o fim, tem oportunidade de vida para as pessoas. E aí o cidadão estava lá nessas condições, aí vem o outro perturbar o juízo dele. Se ele fique focado no irmão dele, ele ia brigar com o irmão dele, ele ia perder tempo ali, e ele ia desfocar do gigante. E talvez tem muita gente com problemas hoje, porque desfocou do seu propósito. Está gastando energia com coisa errada. Está gastando energia no foco errado. Eu falei, tem gente com depressão, tem gente com ansiedade. Por quê? Problema de A, problema de B. Situação que acontece no trabalho. Desgaste emocional, desgaste físico, desgaste mental e desgaste espiritual também. Porque todo mundo que tem problema você quer carregar nas costas. Não se desgaste com tudo isso. Eu sou pregador do Evangelho. Eu ouço diariamente várias e várias pessoas me falando de N's e N's problemas. Muita gente. É muita gente. Que eu conheço ao longo dos 12 anos como pregador. De vez em quando algum pastor, eu sei que meu pastor está orando aqui por mim, mas eu queria que o senhor me ajudasse porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu ouço a mensagem, eu boto a mãozinha assim, confirmo que eu vou orar, e eu oro mesmo. Mas eu não carrego aquela cruz para mim. Porque se a pessoa não ouve a palavra e não quer praticar, não adianta. Eu vou orar e não vai acontecer nada. Eu não posso carregar aquelas cargas que não me pertencem mais. Se há alguém daqui, é responsabilidade minha ajudar o meu pastor em oração. Glória a Deus por isso. É responsabilidade minha. Mas alguém que vem de fora, eu oro. Peço a Deus a misericórdia, a graça, que a pessoa desperte entendendo a palavra, porque conhecendo a verdade que ela é liberta. Mas tem gente que está se desgastando. Pastor, meu vizinho está morrendo. Pastor, não sei quem da família está com problema. Pastor, não sei o que, um problema lá do meu sobrinho, do sobrinho do meu neto, que está com problema assim, assim, assado. Aí a pessoa vai só se desgastando. Você está perdendo o seu foco. Você está perdendo o seu foco. Você está se desgastando demais, quando você deveria estar focado em alguma coisa que Deus colocou no seu coração para fazer. Está ficando doente. Eu conheço pregadores, até gente que fazia obra, que ficou louco, perturbado. Pastor, como é que você pode dizer isso? Posso dizer porque eu acompanho o caso. A pessoa ficou perturbada. Porque tudo tinha que fazer, tudo tinha que fazer, tudo tinha que fazer. Não descansava a alma. Não descansava no Senhor. Se desgastou demais. Chegou um tempo da vida que foi envelhecendo e tudo aquilo se manifestou no corpo. Nervo, pressão muito alta, quando não pressão muito baixa. Problemas hepáticos. Problema nas vistas. Cansaço, problema na cabeça, porque não conseguia dormir. Quando dava 3 horas da manhã, todo dia estava igual Jó, orando pelos filhos. Ficou perturbado. Adiantou ele ter orado pelos filhos a vida toda e os filhos depois morreram? Ele fazia sacrifício demais pelos outros, sem necessidades. Não estou dizendo que a gente não deva orar. Tanto é que a gente faz campanha de oração aqui pela família. Eu, na verdade. Sexta-feira você está aqui orando. Às vezes nem sempre é por você, é por alguém. Não deixe de fazer isso. Mas estou dizendo que pode haver muita sobrecarga sobre a sua vida que está lhe prejudicando. E a gente tem que saber equilibrar. Nem tudo é responsabilidade sua.
Tire isso da cabeça. Ah, mas a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Sim. Você tem que saber discernir as coisas. Tem que saber discernir. De vez em quando tem gente que manda mensagem. Pastor, queria que o senhor orasse. Porque acontece que minha prima, ela tem uma neta, e a neta dela está assim, assim, assado. Pastor, é errado? Não. Não é errado. Só que aquela pessoa também tem que tomar uma decisão na vida dela. Você entende o que eu estou falando? Porque não adianta você expandir isso para muita gente que não conhece aquela pessoa, que não sabe da história dela. Ela vai orar por um nada. Por você aqui, você pode chegar, que eu sento junto com você e a gente entra na batalha. Eu te conheço, você me conhece. Agora por alguém que a gente não sabe nem quem é. Vai dirigir isso como? Vai dirigir isso em que proporção? Hã? Se é alguém seu que você está concordando comigo, eu vou entrar em juízo junto com você para concordar pela libertação daquela pessoa, é uma coisa. Agora alguém que eu nem conheço, que eu não sei nem se ele nem me conhece, não sabe nem que eu estou orando. Tem lógica? Não tem distância no mundo espiritual? Não tem. Mas não é só por esse objetivo. A pessoa tem que tomar uma decisão também. Ela tem que acreditar. Sem fé é impossível agradar-lhe. O que a Bíblia diz lá? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Ele é recompensador dos que o buscam. Dos que o não buscam, Ele não pode fazer nada. Então Davi, quando recebe aquela informação, o irmão dele fica falando aquelas coisas todas, ele vai falar no versículo 29. Olha só que interessante. Olha o que ele vai dizer. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? Não interprete o Davi como debochado. Porque tem gente que às vezes interpreta os outros como debochado, né? Davi não foi. Eu acredito que ele chegou e falou o seguinte: olha, eu interpretando aqui o personagem, né? Olha, o que foi que eu fiz? Será que não tem necessidade de eu estar aqui? Quer dizer, há 40 dias vocês foram alistados para a guerra. Vocês não estão dispostos a lutar? Deus teve que me trazer aqui para lutar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Já que vocês não fazem, eu estou fazendo. Já ouviu aquele ditado? Se tu não quer, tem quem queira. Né? Tem até uma música que o pessoal canta por aí. Se tu não quer, tem quem queira. Né? Não manda isso aí pra ninguém, Jordan. Senão eles vão gravar e vão fazer meme comigo. O pessoal gosta de pegar e fazer meme, né? Com aquilo que a gente fala. Mas só para você entender a questão. O Eliabe não lutava e agora estava querendo desfocar o Davi de lutar. Eu já ouvi muita gente aqui na igreja falar: pastor, estou vindo orar, mas tem dia que o pessoal da família fica reclamando. Continue focado. Deixa eles reclamar, não fale nada. Só faça, tem que ser feito. Amém, meus irmãos? Isso é regra para nós. Isso devia ser mandamento para a gente. Ah, estão querendo me atrapalhar, a pessoa da família está me criticando. Ô, meu irmão, continue focado. Deixa as críticas, ó. Ah, mas porque me chamaram de feio. Nem todo mundo é tão bonito assim. Né? Porque tem gente que fica chateado até com isso. Angustiado. O coração fica entristecido. Não deveria. Não deveria de jeito nenhum. Porque, querendo ou não, nós vamos ser afrontados. Vai ter gente que vai criticar aquilo que a gente faz. Eu estou pregando, eu tenho uma forma de pregar. Tem gente que critica, tem gente que gosta. Eu vou fazer o quê? Tem que fazer o que Deus está colocando no coração para ser feito. Antigamente eu era magrinho, o pessoal falava: ei, mas é muito magrinho, agora eu sou gordinho. Fala: ei, gordinho. Eu digo: minha esposa diz que eu sou gordinho maravilhoso, então tá de boa. Estou resolvido, né? Estou satisfeito. Mas tem gente que se preocupa, desgasta a mentalidade dela. Nós estamos em tempo de política. Toda hora vai ter gente batendo na nossa porta. Você já tem um propósito aqui conosco, mas vai ter gente batendo na porta. Você vai ficar chateado? Não, ouça e deixa passar. Glória a Deus. Ah, já estou cheio de não sei o quê. Calma, a pressão vai aumentar se você não tiver cuidado. Daqui a pouco dá um problema, um piripaque. A pessoa vai parar no hospital. De tanto desgaste emocional. Respira, ó. Será que não tem razão para eu estar aqui, Eliabe? Eu vim aqui porque meu pai mandou. Eu estava cuidando das ovelhas lá, o papai disse que era para me vir aqui, eu vim.
Eu cheguei, eu estou vendo essa afronta todinha aqui, vocês não fizeram nada. Será que não tem motivo para eu estar aqui? E ele ficou. Aí vem o versículo 30. O que a Bíblia diz no versículo 30? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhes tornou a responder conforme as primeiras palavras. Sabe o que o Davi fez? Quando o Eliabe estava ali perturbando o juiz dele, ele falou essas palavras. Será que não tem motivo para eu estar aqui? E simplesmente se desviou do irmão dele e foi tratar com as pessoas. O que o rei mesmo disse? Essas mesmas palavras. Vai dar a filha para quem guerrear, vai dar a filha e vai isentar de impostos. Então estou dentro desse negócio. Pode falar para o rei que eu quero. 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E o Davi foi. Aí você já conhece a história. Quando o rei Saul recebe ali o Davi, o rei Saul foi muito franzindo. Você é muito devagar, você é muito pequeno. Você não tem estrutura para a guerra não, rapaz. Ele conta lá o testemunho dele. Venci o urso, venci o leão, quando vieram roubar as ovelhas do meu pai. Vai ser assim com esse circunciso filisteu. O Saul vai, tá bom, então Deus é contigo. Deu as ferramentas dele para o Davi. Davi parece todo desengonçado. Com aquela couraça, com aquele capacete, com aquela espada na mão, com aquele escudo maior do que ele. Ele disse, isso aqui não é para mim. E ele foi para a guerra com as armas que Deus tinha dado para ele. Com a funda e as pedras na mão. Glória a Deus. Venceu o inimigo, sim ou não? Você já conhece a história, venceu. Mas por quê? Porque ele não tirou o foco daquilo que Deus tinha dado para ele. O foco é esse, é o gigante. O Eliabe apareceu, esquece o Eliabe. Depois o rei Saul dá aquelas ferramentas para ele usar. Ele disse, eu não quero essas ferramentas, eu quero o que Deus tem para me dar. Você guardou isso para você? Eu não quero as ferramentas que os outros têm, eu quero o que Deus tem para me dar. Porque está cheio de gente acostumada a querer usar a ferramenta dos outros. Não, me disseram que eu tenho que usar a garrafada A, B, X. Me disseram que eu tenho que ir no terreiro A, C e B. Disseram o que acontecia antigamente, é ou não é? A pessoa estava doente, a pessoa estava com problema. Eles diziam a casa da mulher que fazia a garrafada. Dizia o lugar lá que ele desfazia coisa, que ele fazia coisa. Nós não precisamos de ferramenta do diabo. E nem ferramenta dos outros que ficam falando por aí. Porque tem crente que venceu uma batalha de um jeito, ele quer dizer para você como é que você deve vencer a batalha. E não é desse jeito não. É do jeito que Deus vai tratar com você aqui na igreja. É do jeito que Deus vai tratar com você quando você faz sua oração de joelho lá na sua casa. Quando você senta para ler a Bíblia, Deus abre a palavra para você e mostra o que você tem que fazer. E de vez em quando chega alguém, ora 3 horas da manhã, porque eu venci minha batalha, foi assim. Religioso. Ele venceu daquele jeito. Foi o que Deus deu para ele como estratégia. Para você vai ser outra coisa. Aí você tem que botar dentro do coração. É de outra forma, é da maneira que Deus vai me dirigir. É o ato de fé que é feito na igreja. Já teve tempo aqui que o pastor fez o propósito, vamos entregar o sabonete para as pessoas. Nós falamos, esse sabonete é para você dar para o enfermo. Você está debaixo de uma autoridade. A palavra foi dada. Vai lá e faça conforme. Vai acontecer a mesma coisa que foi determinado pela boca do profeta. Do jeito que foi determinado. Entregamos o azeite, você vai ungir os pés das pessoas. Você vai lá e obedece do jeito que foi determinado. Você pode esperar que vai acontecer do jeito que foi determinado. Você está debaixo de uma palavra, você está obedecendo. Mas o triste é que muita gente quer fazer do jeito que ela acha que é o correto. Deus está dando uma direção e ela está fazendo outra. Davi ficou simplesmente focado no que tinha que ser feito. Saul vem dar a ferramenta, eu não quero. Eu não vou vencer o gigante com isso aqui. E ele teve vitória. Você vai ter vitória também. Volta um pouquinho, porque a leitura é grande. Vamos para o capítulo 1, aí de 1 Samuel mesmo. É o mesmo livro, só que o capítulo 1. Eu quero comentar na segunda parte da mensagem com você sobre a Ana, que você já conhece. Eu não quero falar da dor da Ana, de coisas que você já conhece. Eu quero tratar com você sobre não gastar as suas energias no foco errado. A Ana, ela estava focando na situação errada. Por isso que ela não estava logrando êxito. Olha só. Capítulo 1, versículo 3. 1 Samuel,
capítulo 1, versículo 3. Vamos lá? O que diz a santa palavra de Deus? E subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que o Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado amado. Preste bem atenção num detalhe. Na Antiga Aliança, você vai ver vários textos da Bíblia falando que Deus cerrou a madre dela, que fulano de tal não foi abençoado porque Deus, não quis que ele fosse abençoado. Isso são contextos, porque naquela época as pessoas também tinham um determinado entendimento, que o bem e o mal vinha da parte de quem? De Deus, que Deus estava castigando. O Jó entendia isso também, Deus me deu, agora Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso eram coisas que eles falavam porque eles tinham essa percepção. Na nova aliança, hoje em Cristo, nós descobrimos que existe, por detrás de vários problemas, a atuação do inimigo. Morreu alguém, foi a vontade de Deus. Não. Ainda mais quando é jovem. Não foi a vontade de Deus, não. Aquilo ali foram coisas que foram acontecendo, que provavelmente não teve uma atuação ali de Deus, porque Deus estava ausente, e aí aconteceu. Aconteceu. A ausência de Deus, muita coisa vai acontecer. E aí essa cidadã, chamada Ana, ela tinha um problema, a esterilidade. O marido dela, o Eucana, naquela época era permitido, a gente sempre comenta isso, o homem tinha 2 mulheres, 3, 4, e quantas ele pudesse sustentar. Isso era uma permissão. Hoje, na nova aliança, marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Os abençoados que por aí falam, mas o Eucana tinha 2 mulheres. O Jacó tinha 4. Eu digo, tu aguenta 4? Não tá aguentando uma. Tem uns cabras que quer ser macho, A gente olha pra cara dele, vagabundo. Tu quer ser machão, tu não tá aguentando uma. A gente ouve muitos casos. Tem mulher que é mais aberta, às vezes fala pra gente, conversa, Meu marido não aguenta eu. Ela fala, eu já entendo. Tu tá querendo por aí sair. É o diabo. Tá usando ele nessa situação. Mas ele aqui tinha essa responsabilidade, e a Bíblia diz que todo ano, isso era costume, todo ano ele ia até Siló, que era o lugar onde os sacerdotes ficavam, o Eli, que era o sumo sacerdote, os filhos de Eli também eram sacerdotes, e por aí vai. Eles iam lá e eles adoravam a Deus, sacrificavam, faziam suas ofertas, traziam suas petições, as suas causas, e tudo aquilo era colocado diante de Deus. De ano em ano eles tinham essa oportunidade. Todos os anos eles faziam esse sacrifício todo e não acontecia nada. Por que não acontecia nada? Versículo 4, vamos lá. Por que não acontecia nada, pastor? E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. 5. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aí vem o 6. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhes tinha cerrado a madre. Veja que interessante isso aqui. A Bíblia fala aqui que ela tinha a Penina como a sua competidora. Nessa altura do campeonato, a Penina já tinha vários filhos com Eucana. Mas a Ana não tinha nenhum. E a Penina ficava lá, perturbando o juízo dela. Ele me ama mais do que tu, porque ele tem mais filho comigo e não tem nenhum contigo. E ficava, distraindo ela com aquelas coisas. E ela fazia o quê? Ficava com raiva. Ficava revoltada. Ficava triste. Ficava angustiada. E perdia o foco do que ela tinha que olhar. Perdia a direção de para onde ela deveria olhar. E pode ser que essa seja a situação de muita gente hoje. Que provavelmente era para estar mais tempo na igreja orando e está cuidando de problema nesse exato momento. Nesse exato momento está se desgastando por causa de um problema de alguém, de alguma coisa que aconteceu. Quando era para estar aqui, se abastecendo da palavra,
se abastecendo de direções para ter resultados na vida, para sair dos problemas do buraco que está vivendo hoje. Aí vem o versículo 7, vamos lá, versículo 7, estamos terminando. Assim fazia de ano em ano, quando subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Aí entra para esse lado, né? Se fosse nos tempos atuais, ia dizer que ela estava com o quê? Com ansiedade, com depressão, com transtorno bipolar, com transtorno emocional, que ela estava com déficit de atenção, que ela tinha TDAH, esse tanto de tipo de problema que aparece hoje. Isso tudo por quê? Focado no problema errado. Ela tinha que focar na sua esterilidade, falar com Deus. Eu quero acabar com essa esterilidade. Esse útero aqui vai ter que gerar um filho. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu não posso morrer e deixar meu esposo sem suscitar de mim um descendente. Era para ela estar diante de Deus, falando com Deus. Mas o que ela estava fazendo? Zangada com as outras, chorando, entristecida, revoltada. Por quê? Porque a outra dizia que tinha filho e ela não tinha. Que a outra ficava jogando piadinha. Se a gente for viver na base disso, irmão, nem vive mais na vida. Não vive. Porque vai ter gente fazendo piada, que vai ter gente querendo falar coisa aqui, coisa acolá contra você. Não é brinquedo. Conheço muita gente que trabalha num lugar e ela está lá triste porque os outros estão falando contra ela. Porque ela está se destacando. Oxe, fale bem ou fale mal, mas fale de quem? Fale de mim. Não é? Isso quer dizer que meu nome está doce. Doce, doce como mel, né? Não era para se entristecer com isso. Era para mostrar a diferença. Eles estão me tratando com indiferença, mas eu vou tratar bem. Não é isso que Jesus falou? Se te baterem no rosto, você faz o quê? Dá outra face. Me criticaram, pastor, estou triste porque eu não esperava isso dessa pessoa. Eu também posso não esperar isso. Mas eu sei que bem ali tem um que me justifica. Glória a Deus. Não vou ficar angustiado por causa disso. Não vou ficar entristecido por causa disso. Ana ficava chorando, triste. Enquanto isso, os anos passavam, o ventre ia amortecendo. A esterilidade ia ganhando terreno. Quando tem muita coisa acontecendo aí, a pessoa está no foco errado, ela está deixando de lutar por aquilo que ela deveria realmente lutar aqui hoje. Tem coisa que tem que ser tratada com Deus aqui hoje, e a pessoa está às vezes indo pedir oração por uma coisa que não tem nada a ver. Eu queria que você orasse porque aconteceu isso, isso e aquilo. Não era para estar orando por isso. Ela está orando pela real situação. Pelo que realmente deveria orar. Pelo seu foco. Dou um exemplo básico para você. Pastor, eu queria que você orasse por um problema que está acontecendo na vida do meu irmão. Ele está com um neto que está doente, assim, assim, assado. Não era só para estar orando por essa questão. Se o nosso foco é que eu e a minha casa seja salva, por exemplo, eu tinha que estar falando da palavra de Deus para ele. Mas porque eu não falo da palavra, eu fico só pedindo oração. Repito, não estou dizendo isso aqui para você parar de me pedir oração agora. Isso não é para bloquear a gente. Muito pelo contrário. Até que nós pedimos você fazer um pedido de oração e entregar. Que hoje, 10 horas da noite, nós vamos entrar em juízo aqui. E você veio para isso. Né? Você veio aqui hoje para isso. Agora, a pessoa tem um foco, tem um objetivo, mas está distraída, está pedindo oração por coisa que... Você tem um irmão, você está pregando a palavra para ele, é o suficiente. Ele precisa se converter, tomar a decisão para que as coisas aconteçam na vida dele. Caso contrário, a sua oração não vai fazer nada. Pastor, o que é isso? Verdade. Não vai fazer nada, a não ser dar livramento. Dar um livramento para ele. Ia morrer, não vai morrer porque você orou. E Deus teve misericórdia. Ah, isso já é o suficiente, não é não. Ele precisa tomar a decisão. Porque ele pode viver 100 anos e se ele não tomar a decisão, ele pode se perder. Então nosso foco é pregar para eles. Não é ficar pedindo oração para eles. Glória a Deus. Por isso eu preciso ter palavra. E para a gente terminar, olha só, que libertador isso aqui. Isso aqui provavelmente está faltando para algumas pessoas tratar com alguém próximo dela. Olha só. Então, Eucana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu acredito que ele não falou isso aqui mansinho, não. Né?
Tem horas que a gente tem que trazer a pessoa para a realidade e sacudir ela, né? Sacudir a pessoa. Fazer igual aquele general, né? Que pega lá no encarregado dele, ele chega aqui, pega ele pela roupa e quer levantar ele até sacudir ele para ele entender o que ele está sendo tratado, né? Chegar para a pessoa e olhar no olho dela, chacoalhar ela, chamar ela para a realidade e dizer: você vai ficar assim até quando? Você está aí sofrendo, chorando, angustiado, entristecido, não está vivendo resultados na vida, a situação está indo de mal a pior. Você não come mais, está emagrecendo, está com problema no corpo, porque você não está se alimentando, o seu corpo vai enfraquecer. Você vai depois precisar de se medicar para resolver esse problema. Você está deteriorando a vida por um acaso, quando você podia estar melhor. Tem gente que precisa, não é só de tem que orar por ele, porque ele está ruim. Tem que dar uma chacoalhada nele. Aí ele não vai gostar. Mas era o que ele precisava. É ou não é verdade? Eu já precisei disso. Eu, como pregador, a gente está focado só assim, no nosso mundinho, na nossa caixinha quadrada, focado só numa besteirinha. E aí Deus tem uma imensidão de coisas para fazer na nossa vida. Aí chega alguém, nos chacoalha, nos chama a realidade e nos mostra: está aqui, ó, o caminho. Aí você abre os olhos e diz: é verdade. E eu estava preso a um nada. E a pessoa te mostra a realidade e você desperta. É isso que eu preciso fazer. Porque aí vem um resultado. Resultado desse chacoalhão. 9. Então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou. E o que mais? E chorou. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ali a história dela começou a mudar. Enquanto ela vivia só chorando por causa da Penina, ela estava gastando energia no foco errado. Quando ela começou a olhar para o que interessava, a falar com Deus que podia resolver o problema, aí as coisas começaram a se concretizar. Aí as coisas começaram a se materializar. Eu não vou ler tudo porque a leitura é muito grande. Ela fez um voto, você já conhece aquela coisa toda. No versículo de número 20 diz assim: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome o quê? Samuel. Porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E ela fez uma aliança com Deus e essa aliança se concretizou. O filho nasceu. Glória a Deus. Mas enquanto ela estivesse no foco errado, a esterilidade dela não ia acabar nunca. Por que que acabou? Porque ela começou a olhar para a direção certa. Olhou para o Senhor que podia resolver o problema dela. Como que Davi venceu o gigante? Porque ele ficou focado. Ele olhou para aquilo que Deus, ele entendeu, ele discerniu por que ele estava ali. Veio a crítica do irmão, veio o rei querendo dizer como é que ele tinha que fazer. Ele esqueceu aquilo e ficou focado no que Deus estava determinando que ele fizesse. E que Deus fale mais com você hoje. Foca na direção certa. Nada de ficar olhando para coisas que os outros estão falando por aí afora. Disseram que meu cabelo está feio hoje. É pro diabo que te carregue. Meu cabelo está bonito. Me disseram para mim hoje: rapaz, o barbeiro tem que comer. Eu disse: eu tenho que ter tempo para mim no barbeiro. Enquanto eu não tiver tempo, eu não vou. Agora, desocupei, teve um tempinho, eu vou lá no barbeiro e vou cortar. Mas enquanto esses dias tudinho eu estou num compromisso, de manhã, de tarde, de noite, estou chegando em casa meia-noite, tarará, eu vou ter tempo de cortar o cabelo. Não que eu tiver um tempo, eu vou lá e corto. Eu já estou casado, a mulher não vai separar. Os meninos não têm pra onde correr, tá no DNA deles que eu sou o pai, acabou. Pronto, resolveu o problema. Mas tem gente por aí, que não sei o quê. Irmão, foco errado. Nós temos um foco, um objetivo. Nós vamos chegar lá. Vamos orar? Fica de pé, vem aqui para diante do altar, vamos aplaudir a Jesus. Aleluia.